configurando a reunião para live. Agora vai entrar, meu amigo. Agora entrou aqui. Olá. Boa tarde a todos. Estávamos com alguns problemas técnicos, mas parcialmente resolvidos, porque o meu som está um pouco baixo, mas a gente vai conversar com um grande especialista, que a voz dele hoje será a nossa diretriz aí, então será muito melhor. Vocês já estão cansados de ouvir essa voz linda e maravilhosa que eu tenho todas as quintas, às 3 horas da tarde, aqui no programa Papo de Cuidador, e hoje vocês vão ouvir uma voz maravilhosa de um cara que eu admiro muito, um grande amigo meu, especialista em comunicação. Ele vai fazer a sua apresentação, para que eu não dei todo o spoiler aqui de o quão grande é este profissional. E agradeço a todos aí pela compreensão de às 3 horas nós não temos iniciado por as questões técnicas que acontecem aqui, com essa pecinha que está atrás do computador. E agora a gente está ao vivo e estamos juntos aqui com o nosso querido Leterino Santoro para nos presentear com a sua expertise e nos ajudar, a nós familiares e aos cuidadores profissionais, com os nossos assistidos através da comunicação. Leterino, por favor, seja muito bem-vindo. Ótima tarde, obrigado pela presença e, por favor, se apresente. Obrigado, Denis. É um prazer estar aqui. Uma ótima tarde a você também, a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta live pelo Facebook, que depois será transmitida também pelo YouTube, que você vai deixar gravado. É ótimo estar aqui com você, é um prazer estar aqui com você. Aliás, é sempre um prazer, as nossas conversas têm sido sempre um grande prazer. Fico honrado pelo seu convite para que eu pudesse falar um pouco sobre esse assunto tão interessante que é a comunicação. É algo que eu dedico a minha vida. Eu acredito que a comunicação seja a essência do desenvolvimento humano e, por conta disso, eu dedico a minha vida, os últimos 30 anos, a estudar e a compartilhar o conhecimento em comunicação com as pessoas. É algo que me faz vibrar intensamente, é o processo da comunicação humana. Eu vejo o quanto isso traz de resultado, é relevante às pessoas, né? A comunicação é uma ferramenta de grande importância até na humanização, porque nossos convívios, eles passam pelo processo comunicacional e a forma como nos comunicamos é essencialmente vital para que nós tenhamos um relacionamento mais ou menos saudável com as outras pessoas. Exatamente esse é o ponto, às vezes, que determina um bom relacionamento ou não. Às vezes nós, inclusive, entendemos algo daquilo que a outra pessoa diz de uma maneira e não houve nem a intenção do outro naquilo, mas a forma como nós enxergamos será determinante no processo desse diálogo, desse relacionamento, dessa comunicação. E é praticamente sobre isso que nós vamos conversar. Quando você me pede aí para que eu me apresente, o meu nome é Leterino Santoro, e o que eu poderia dizer sobre mim é: sou um estudioso sobre comunicação e quero compartilhar um pouco com vocês sobre esse tema fascinante, esse tema maravilhoso, que para mim é grandioso, é muito grande. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço imensamente a honra de tê-lo, Leterino, um grande professor, mestre e muito humilde, né, nas suas palavras e nas suas colocações. Fiz um curso maravilhoso de comunicação com ele também, um cara que me ensina todos os dias, a todos os momentos, acompanha o seu trabalho e somos eternos estudiosos, né, Leterino? Todos os dias nós aprendemos. E a parte da comunicação, como você muito bem colocou, ela é extremamente importante. Como já diria o nosso saudoso Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica, né? Pois é.
E aí, muitas pessoas já entrando na nossa live. Quero dar boa tarde aí para Sônia. Sônia, boa tarde. Cida, boa tarde para você. Tatiane, uma grande amiga psicanalista, está nos acompanhando aqui. Muito obrigado pela presença. Yasmin, uma grande parceira do nosso programa Papo de Cuidador. Ela fechou uma grande parceria, vai cuidar do nosso audiovisual aí. Ó, Yasmin, você percebe que a gente precisa de ajuda, né? Você viu que hoje já aconteceram alguns problemas técnicos aqui para o início da nossa live. Mas estamos aqui, isso é o que importa, para dividir o nosso conhecimento, para dividir o nosso aprendizado e principalmente para dividir a nossa sabedoria, né? Porque tem uma diferença grande entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento, ele a sabedoria é o conhecimento aplicado. E tudo que nós vamos falar para vocês aqui, o que o Leterino vai trazer também, é para nós aplicarmos no nosso dia a dia, né, Leterino? Você aí que está nos ouvindo, você que está na sua casa, cuidando do seu ente querido, ou você, cuidadora, que está cuidando do seu assistido, e principalmente neste momento que estamos vivendo de distanciamento social, né? Onde estamos, em aspas, confinados dentro das nossas residências, e a comunicação ela é extremamente importante nesse momento para que não haja conflitos, né? Para que não haja confrontos. Você vai nos explicar mais sobre isso, né, Leterino? Por favor, fale um pouco mais sobre isso. A questão do conflito e do confronto é alguma coisa bastante interessante. Há um curso que eu dou que se chama Comunicação Interpessoal e Inteligência Sistêmica, em que eu abordo isso com bastante clareza e bastante profundidade. Mas muitas vezes eu inicio esse meu curso falando sobre questão de conflito. E quando eu pergunto se o conflito é bom ou se o conflito é ruim, a maioria das vezes as pessoas dizem que o conflito é ruim. E, na verdade, o conflito não é ruim, o conflito é muito bom. O conflito, se nós entendermos o conflito como simplesmente divergência de perspectiva, ou seja, diferença de perspectiva, eu tenho uma perspectiva para uma situação. Você aí que nos ouve tem outra perspectiva sobre a mesma situação. Aí estabelecemos de imediato um conflito. Porém, esse conflito é muito salutar. Esse conflito me permite perceber, em primeiro lugar, que existe outra forma de entender e de enxergar a mesma situação. Existe a possibilidade de que eu cresça, existe a possibilidade de você crescer. Existe uma imagem que eu gosto muito, é uma charge, um desenho que eu vi várias vezes já na internet, em várias mídias sociais aí, que é um número 6 colocado no chão, um número 6 ou um número 9, né? Depende. Um número 6 desenhado no chão, e uma pessoa de um lado, ela vê o 6, e a outra pessoa do outro lado vê o 9. E um diz 6, o outro diz 9, ou seja, estamos vendo, os dois estão vendo exatamente a mesma coisa. Não há distinção daquilo que se vê. A questão é que um tem uma perspectiva e entende 6. O outro tem outra perspectiva e entende 9. Aí cabe o quê? Um pouco de sensibilidade, um pouco de sabedoria, no sentido de deixa eu olhar pelo prisma desse cara que me fala que é 9 ou do outro que me fala que é 6. Deixa eu olhar por outra perspectiva. Se eu tiver a capacidade de simplesmente fazer isso, eu vou perceber que, sim, do outro ponto de vista, é outro número. É 9 ou é 6. É outra coisa. E assim é a vida. Isso é conflito. Conflito é quando nós temos perspectivas diferentes. Então, o conflito me faz crescer, o conflito me permite ser criativo, traz criatividade. O conflito é muito salutar. O conflito, no entendimento do senso comum, é algo perigoso. É aquilo que dentro do nosso curso nós chamamos de confronto. Então, nós vamos diferenciar, né, por meio do pensamento, por meio da perspectiva, por meio da reflexão, ou seja, do senso crítico, que é aquilo que nos tira do senso comum. Então, saindo do senso comum e vindo para o senso crítico,
nós vamos dividir conflito e confronto. Se para o senso comum, conflito é o embate, dentro da nossa perspectiva, dentro do nosso curso, o conflito é simplesmente diferença de perspectiva. Se partirmos dessa ideia, nós vamos chegar, sim, quando não conseguirmos especificamente o diálogo, aí nós caminharemos para o confronto. Sim, aí o confronto, aí é o choque. É aquilo que no senso comum é chamado de conflito. Então aqui, para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, para o nosso diálogo, nós vamos dividir e separar conflito de confronto. Percebendo conflito, mudança ou diferença de perspectiva, confronto é o embate. Então nós só vamos caminhar para o embate quando deixarmos de ter sensibilidade. Eu gosto muito de uma ideia que é bem simples no processo da comunicação. É o princípio do diálogo. Né? O princípio do diálogo é algo bastante interessante. Diálogo é quando nós temos... a palavra diálogo vem do grego, do radical de duas outras palavras, dia e lógico, ou dialogos. Né? Dia e logos. Então, dia é perspectiva, é ponto de vista. Logos é verdade. Verdade, no grego, traduzido literalmente para o português, o grego ele tem uma característica muito interessante. Uma única palavra pode dar várias interpretações. Então, logos, do grego, pode surgir divindade, pode surgir verdade. Nós vamos trabalhar com o princípio de verdade. Então, dentro do princípio de verdade, né, é uma verdade vista por perspectivas. Isso é o princípio do diálogo. No princípio do diálogo, então, nós temos uma perspectiva em que eu apresento o que eu vou chamar de tese. Eu apresento uma tese, uma ideia, é uma forma de enxergar uma situação. Se você tem uma antítese, o que seria antítese? A tese contrária, é o ponto de vista contrário ao meu. Dentro do princípio do diálogo, quando eu tenho tese e eu tenho antítese, eu gero naturalmente um processo de síntese, que é uma nova tese. É uma tese que parte de dois princípios, de duas visões, de duas ideias. Esse é o princípio do diálogo, muito simples. Se nós considerarmos aí a visão platônica, Platão defendia o princípio dialógico, ou seja, o princípio do diálogo, mas não o princípio retórico. Né? Como é que a humanidade se comunica, de modo geral? Como é que nós nos comunicamos? Nós nos comunicamos dentro do princípio retórico e não dialógico. Dentro do princípio retórico, se eu tenho uma tese e a sua tese é divergente à minha, dentro desse princípio só pode haver uma verdade. Se eu estou certo, consequentemente eu olho a sua como errada. E aí nós entramos no processo dicotômico, né? Certo e errado. Certo e errado, branco e preto. É puro e simples. Não há, como poderíamos brincar aqui, os 50 tons de cinza no meio. Nós não admitiríamos. Ou é preto ou é branco, apenas preto e branco. Então, se eu tenho uma visão preto ou branco e você tem uma visão contrária à minha, ok, se a minha estiver correta, e eu acredito sempre que a minha esteja correta, então veja que situação interessante. Todo mundo acredita que está certo. Todo mundo acredita que está certo. Então, quando eu parto do princípio que eu estou certo, eu não admito outra perspectiva. E eu gero aí não o princípio do conflito, porque ele já se estabeleceu pela condição de divergência de perspectiva, mas estabelecemos aí um confronto. E aí temos um problema. E conviver com pessoas dentro da nossa família é com quem nós vamos efetivamente mais confrontar. Muitas vezes, no mundo do trabalho lá fora, no mundo organizacional, todos nós trabalhamos em algum segmento, então no mundo no nosso campo profissional, nem sempre por questões de politicamente correto ou por questões de não perder dinheiro, nós vamos confrontar com o outro. Né? Porque se eu disser ao cliente que ele está errado, ele não compra mais. Então eu não digo a ele que ele está errado. Eu contorno a situação e deixo para lá. Depois eu posso até pensar, esse sujeito é um imbecil, porque ele está pensando diferente de mim. Isso vai acontecer no mundo profissional, no mundo político, no mundo das relações sociais, de um modo geral. Agora, nas relações familiares, acontece outro fator.
Eu tenho uma certa liberdade com aquele com quem eu convivo. Seja pai, mãe, irmão, filhos, eu tenho uma certa liberdade. Eu tenho o que nós poderíamos chamar de intimidade. E a intimidade me permite, então, discordar, dizer que discordo, combater a ideia do outro, não admitir e fazer com que aquilo vire um confronto. Ou seja, a relação familiar vira um grande problema. Quando eu tenho essa condição de intimidade em relação ao outro. E isso se dá nas relações familiares. Então, é assim que nós aprendemos a nos comunicar. Desde que nascemos, o mundo se comunica assim. Então, quando a gente fala de comunicação de massa, quando a gente fala de comunicação para grandes plateias, nós estamos falando de comunicação retórica. E nós fomos treinados, conscientes ou inconscientemente, para nos comunicarmos dessa forma. Eu gosto muito de dizer que nós temos razão, mas nem sempre estamos certos. Quando eu digo ao meu interlocutor que ele tem razão, ele se imagina certo. Então, se ele está dizendo, admitindo que eu tenho razão, eu estou certo. Não, não. Razão é perspectiva. É a sua razão. É o que te permite enxergar desta forma. Então, a tua vida te levou a enxergar dessa forma, as experiências, a condição atual de vida, te permite enxergar por esse prisma, por essa perspectiva. Então você tem razão. É a razão que te move para ver assim, mas não necessariamente está certo. Vamos imaginar, voltando à ideia do branco e preto. Eu vejo uma cor, você vê outra distinta. Você tem sua razão para ver daquela forma, para enxergar daquela maneira. E eu tenho minha razão. E podemos estar ambos errados. Isso que é muito interessante. Podemos os dois estarmos equivocados, errados. Então, imaginamos, se eu tenho razão, estou certo. Não, você tem razão, só isso. O outro também tem razão, e a razão dele é distinta da sua. Então, a ele é permitido enxergar por uma perspectiva. A você é permitido enxergar por outra perspectiva. Isso vai gerar, muitas vezes, em nossos relacionamentos, o confronto e não o simples conflito. Quando entendermos, então, o conflito, o que poderíamos fazer? Que processo poderíamos aplicar aí para que nós solucionássemos essa questão? Eu vejo uma ferramenta muito simples. E isso, vamos abordar aqui uma ferramenta muito simples. Poderíamos trabalhar isso numa profundidade que precisaríamos de uma live não de 40 minutos, nem de uma hora, mas de alguns dias, algumas semanas, para discutir isso, sem dúvida. Então, eu gosto muito da perspectiva do Marshall Rosenberg, que é o expositor da comunicação não violenta, e vou trazer aqui os conceitos do Marshall Rosenberg, que também, segundo o próprio expositor, o próprio Marshall Rosenberg, diz assim: não fui eu que criei isso, eu simplesmente observei a situação e organizei isso. Isso nós vamos ouvir dos sábios, né? Aristóteles vai dizer a mesma coisa sobre comunicação, sobre todo o processo de ética, sobre todo o processo de retórica, que foi ele que expôs. Ele diz, eu não criei isso, eu simplesmente organizei isso, né? Aí nós vamos ouvir, por exemplo, Max Heidel dizer isso, eu não criei isso, eu somente organizei isso. Isso são palavras de quem é sábio, né? Aqueles que não são lá tão sábios assim, eles imaginam que eles têm uma ideia e criaram aquilo e fizeram aquilo. Bom, o Marshall Rosenberg, se você me permitir, ele vai apresentar dentro dessa perspectiva um processo de 4 passos, extremamente simples, de uma simplicidade gigantesca. Agora, um ponto importante, o fato de ser simples não quer dizer que seja fácil. Okay? Posso pegar um gancho rapidinho aí, Leteri? À vontade. Beleza? Vamos Isso lá. que você acabou de dizer, eu sempre falo, para mim primeiro, para as pessoas que estão ao meu redor, aos nossos cuidadores, aos familiares que estão em casa, eu sempre digo que a vida não é fácil, mas nós podemos torná-la simples. E com certeza, né, com essas dicas que você vai trazer, é para torná-la simples, porque é hipocrisia chegar e dizer que tá tudo fácil, tudo lindo, tudo maravilhoso. A gente sabe no dia a dia como é que é dentro de casa, a gente sabe como que é no dia a dia
a nossa comunicação, como fomos ensinados, como é a nossa cultura, como muito bem você colocou, como inconscientemente nós já praticamos diálogo em forma de retórica, né? E aí nós temos a tendência natural a confronto e não ao saudoso conflito. E antes de você falar rapidinho, vamos só fazer alguns agradecimentos. E, pessoal, por gentileza, coloquem as perguntas de vocês aqui. Leterino, após aqui, antes do final, ele vai responder perguntas para vocês. Coloquem aí exemplos do dia a dia que vocês vivem, que ele pode ajudar dentro do nosso conhecimento aqui, né? Então, ó, Sandra, grande cuidadora, Michele, Rose, tá bombando aqui hoje, hein, Veterino? Que Flávia, bom. grande Yasmin, Fabiana, uma grande advogada de direitos médicos, amiga nossa, aí, parceira também do Instituto. A minha irmã está aqui, minha irmã sempre acompanha a gente. Muitas pessoas chegando, logo mais vão fazer as suas perguntas. Mari, nossa presidente lá do BNI, Sueli do BNI, a Cláudia, Moisés, nada melhor que um bom diálogo. Ó, minha sogra. Bom, ó, Leterino, está aqui a minha irmã, a minha sogra, pessoas que trabalham comigo, só falta a minha esposa aqui, que eu não estou vendo ainda. Se essas pessoas estão aqui, quer dizer que, pelo menos, gostam um pouquinho de mim, né? Porque se nem os familiares prestigiassem a gente, quer dizer que alguma coisa está errada, né, Leterino? Verdade. A comunicação não estaria funcionando de maneira adequada. Verdade. Mas vamos lá. Então, por gentileza, Verônica, grande professora, mestre em Educação Física, Fisiologia com Idosos, da faculdade da FAD, da Faculdade de Diadema. Enfim, por gentileza, ó, Yasmin já está colocando, está anotando todos esses filósofos que você está citando aí. Muito bom, parabéns pela iniciativa. Então, façam suas perguntas e, por gentileza, Leterino, perdão pelo interrompimento aí, mas continue que ele vai trazer agora. Prestem atenção. Dicas essenciais para uma boa comunicação. Eu gosto muito do pensamento de um psicanalista. Você falou que uma das moças que está aí nos assistindo é psicanalista. Eu fiz parte da formação em psicanálise, não concluí o meu curso, porque na época eu estava fazendo uma pós-graduação em filosofia também e não consegui dar andamento nas duas simultâneas. Eu acho que foi um erro estratégico de minha parte e eu não concluí meu curso de formação em psicanálise. Mas o Dunker, ele diz alguma coisa que eu admiro muito, aliás, eu o admiro muito, e ele diz: o grande problema na comunicação é quando nós temos um duplo diálogo. Duplo diálogo, Dunker quer dizer o seguinte: é como se eu tivesse um espelho à minha frente, eu falo comigo e o outro que está ali, teoricamente também à minha frente, não é? Ele fala com ele. Então tem um duplo espelho, um que me reflete, outro que reflete ao meu interlocutor. E eu falo comigo, ou seja, eu compartilho as minhas ideias comigo e o outro compartilha as ideias dele com ele, e nós efetivamente não nos escutamos. Porque existe um princípio que eu também gosto muito, que é a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um processo fisiológico, né? Eu ouço porque o meu ouvido funciona. Então, a partir do momento que o meu ouvido funciona, ele capta uma vibração qualquer e eu vou ouvir. Agora, escutar é um processo psicológico, em que eu vou entender isso, eu vou assimilar isso, eu tenho consciência do que está acontecendo. Vou ouvir milhões de estímulos simultâneos, mas escutar efetivamente, às vezes, nenhum. É como quando o sujeito está ali sentado no sofá assistindo novela, futebol, qualquer coisa que ele goste muito, né? E esse sujeito pode ser homem, mulher, não importa, ele está ali focado, ele tem o foco mental num ponto. Alguém passa pelo ambiente, conversa com essa pessoa e diz algo. Por exemplo, vamos jantar, por exemplo, como você está, ou, por exemplo, qualquer pergunta ou qualquer comentário. E esse sujeito que está ali a assistir aquela situação na TV ou em algum ponto qualquer, ele não escuta o que foi dito, mas ele ouve.
O sistema fisiológico dele assimilou aquilo. O inconsciente dele absorveu aquilo. Mas o consciente não. O consciente não conseguiu perceber absolutamente nada do que aconteceu. Né? Então, esse é um processo de escutar. E nós escutamos pouco. Nós ouvimos o suficiente que os nossos ouvidos nos permitem, a capacidade auditiva nos permite. Mas escutar, de um modo geral, nós escutamos pouco. E muitas vezes esse escutar não passa simplesmente porque eu estou a assistir à TV, à novela, ao futebol, ao programa qualquer ali, mas porque as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus modelos mentais não me permitem escutar o que o outro diz. Né? Então, nesse sentido é que nós podemos aplicar o princípio do Marshall Rosenberg, em que ele apresenta 4 passos extremamente simples. O primeiro passo é observar. O segundo passo é o sentir. O terceiro passo é entender qual é a necessidade. E o quarto passo é dialogar, baseado nos 3 primeiros. Então, vamos aí a cada um desses passos, como é que nós poderíamos aplicar isso. Lembrando, muito simples, mas não é fácil. E por que não é fácil? Porque eu preciso modificar meu modelo mental. Quando eu dou um curso de comunicação interpessoal, eu não vou trabalhar primeiro a questão do vamos usar a técnica é essa. Não, primeiro vamos entender como funcionamos. Então eu preciso começar por um autoconhecimento. O autoconhecimento é que determina a possibilidade da aplicação do processo. Ou não. Ou não. Normalmente, eu não gosto muito de chamar esse processo de técnica, ou é simplesmente uma técnica. Técnica é retórica, retórica é técnica. Então, você aprende o processo de retórica, vai aprender a fazer um bom discurso, e você fará um bom discurso. Aplica a técnica e funciona. Nesse processo da comunicação interpessoal, é mais profundo do que simplesmente aplicar uma técnica. Até porque é algo que conversava com minha filha esta semana. As pessoas muitas vezes aplicam uma técnica, até a técnica da comunicação não violenta, e depois isso não funciona. E por que não funciona? E ela me fez essa pergunta: por que não funciona? Eu falei: não funciona porque não existe naturalidade. Não funciona porque não existe verdade. Não é um processo dialógico em que tem ali perspectiva e verdade. Não, é um processo em que eu aplico uma técnica para tentar te convencer. E isso não é diálogo, isso é retórica. Um pouco de Né? humanização também, né, Leterino? Opa, Assim. tudo de humanização, tudo. Precisa ser humano efetivamente para que isso funcione. Caso contrário, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu posso até aplicar a técnica. Então, eu tenho ali o incauto que não entende bem e que está ali suscetível a uma situação qualquer, e eu levo ao ponto que eu desejo. Mas isso, nas relações familiares, nas relações do cotidiano, não vai funcionar. Pode até funcionar num momento, mas eu não convivo um momento com a minha mulher. Eu convivo todos os momentos. Inclusive, nesse período em que estamos o tempo todo dentro de casa, eu convivo 24 horas com a minha mulher. Ou tenho um bom relacionamento com ela, ou não adianta eu aplicar uma técnica que vai funcionar agora, nesse momento, e na hora do jantar nós vamos entrar num confronto danado, vamos brigar. Não vai resolver nada da minha vida efetivamente, né? Porque nós estamos aqui a tratar dos relacionamentos familiares, na comunicação aplicada aos relacionamentos familiares. E não seria diferente no relacionamento profissional, hein? Por mais que eu possa dizer assim, eu vou até lá, trabalho e venho embora, mas amanhã você vai voltar lá, e depois de amanhã vai voltar de novo, e depois também. Ou seja, você vai passar muito tempo lá, nesse lugar de trabalho, e muito tempo convivendo com essas pessoas de trabalho, seja os seus pares, seja os seus superiores, os seus comandados ou clientes. Então, perceba que negócio passa por relacionamentos humanos. Eu não vendo para a máquina, eu vendo para a gente. Né? Eu estou dizendo vender, porque eu, na verdade, não sou vendedor, eu sou professor, mas vendemos ideias. Né? Seja lá quem for, vendemos ideias. Então, por isso eu estou utilizando o termo vender apenas como uma analogia das relações, seja profissionais, seja lá quais forem, nós estamos sempre vendendo algo, vendendo uma ideia, vendendo uma perspectiva. E essa venda tem que ser autêntica. Não é a venda daquele bom vendedor que chega lá
dá uma embromada no cliente, faz com que ele leve um produto, mas ele nunca mais vai comprar. É como eu disse, a minha relação com a minha mulher é toda hora. Agora, nesse processo em que estamos vivendo de reclusão, mais intensamente do que nunca. E todos nós, assim. E quando falamos aí de um cuidador, quando falamos aí de uma pessoa que atende alguém que tem uma necessidade, e uma necessidade especial. E eu digo especial por conta do que eu vou trabalhar sobre o princípio de necessidade, porque todos temos necessidades, né? O Marshall Rosenberg ele apresenta exatamente essa ideia, a ideia de necessidade, que todos temos. E quando temos alguém que tem uma necessidade intensificada, é um processo maior do que aquele que eu tenho nos relacionamentos comuns, do dia a dia. É algo completamente diferente. Então, isso vale intensamente para aquele que é cuidado e para aquele que é o cuidador. Seja o cuidador um profissional ou familiar, né? Essencialmente, ele vai precisar desse caminho, passar por esse caminho, né? Então, quando eu falei, o primeiro passo, segundo o Marshall Rosenberg, é a observação. O que é observar? Observar não é julgar. E a nossa perspectiva será, em princípio, julgar, por vários fatores. Voltamos à questão cultural. Culturalmente julgamos. Sociologicamente julgamos. Por que eu estou dizendo sociologicamente? Por uma questão de preservação da vida. Nas minhas relações, desde os meus antepassados, lá do período das cavernas, que nós estamos falando de nossos antepassados, em que viveram uma condição necessariamente de risco, alto risco, intenso risco na vida, ele precisava sair para caçar e aquilo dava a ele uma perspectiva de risco muito grande. E ele teve que aprender algo bem simples. Olhar uma cena e dizer, isso aqui é arriscado ou não é arriscado? O quanto eu posso me embrenhar nessa situação que eu vou sair daqui vivo ou pelo menos em condições de retornar à minha vida. Isso não é diferente a partir do momento em que esse mesmo antepassado passa por um processo de socialização em que eu preciso entender, você passa a conviver comigo. A sua intenção é positiva ou negativa em relação a mim? A minha relação contigo vai me levar a uma condição de segurança ou insegurança? Então eu preciso olhar para o outro e entender se o outro é para mim um risco. Então veja, vem aí dos meus antepassados, e nós estamos falando aí de milhares de anos. Não são dos meus antepassados, dos meus avós, ou bisavós, ou meus pais. Não, nós estamos falando de antepassados lá de gerações, centenas de gerações passadas. Centenas ou milhares de gerações passadas. Então, esse sujeito teve que aprender a entender na expressão do outro, ou na cena em que ele percebe, o risco. É a partir do momento em que ele tem essa condição natural de vida, isso vem sendo transmitido de geração em geração até nós. Então, por uma condição sociológica, nós naturalmente vamos observar, não, nós vamos julgar e não observar. Não simplesmente julgar, observar. Nós vamos olhar para a cena, quanto de risco tem isso? O quanto o outro quer me enganar? O quanto o outro está fazendo uma ação que vai me prejudicar? Então, eu já me posiciono dessa forma. Então, voltamos à questão da perspectiva. A minha perspectiva é de olhar o outro como algo arriscado e não como algo que pode ser benéfico para todos nós. Não, é o quanto de risco tem aí. Então, o que nós vamos fazer naturalmente? Julgar. Julgamos. A nossa natureza nos leva a julgar. Então, a partir do momento que a nossa natureza nos leva a julgar, nós vamos entender por um viés, vamos chamar de torto. E ele é torto porque não é real. Por isso que ele é torto, né? Nós vamos enxergar por um viés torto. E eu só vou admitir a minha única perspectiva. Só essa perspectiva. Mais nenhuma outra perspectiva. E o que nós podemos fazer. Eu não gosto da palavra devemos fazer. Porque quando eu devo fazer, eu sou obrigado. E ninguém é obrigado a nada. Todo mundo pode viver como quiser. Mas nós podemos fazer para melhorar o processo da relação humana, das relações familiares, qual é o fato e não qual é a minha perspectiva.
Qual é o fato? Porque quando eu falo em fato, qual é o bom senso que me mostra o fato? É quando eu vejo a mesma coisa que você. Quando eu olho para uma cena e eu vejo algo, você olha para a mesma cena e vê algo diferente, lembrando da ideia que eu disse ao princípio, do número 6 posto no chão, ou do número 9, se é outra perspectiva, para quem olha do lado de cá está vendo 6, para quem olha do lado de cá está vendo 9. Significa, o fato não é o 6 ou 9. O julgamento, sim, é o 6 ou 9. Nós estamos julgando de acordo com a perspectiva. Essa perspectiva não é só física. Claro que não, ela é muito maior, ela extrapola ao princípio físico da visão. Ela vai para aquilo que nós chamamos de modelo mental, ou seja, aquilo que está constituído em mim, que eu posso chamar de modelo mental, ou como muita gente agora vem chamando de mindset. Eu não gosto muito dos termos em outra língua, porque eu tenho que dizer e você tem que entender, falando inglês, falando espanhol, falando, você tem que entender a minha língua. Estamos falando em português, então não é mindset, é modelo mental. Então, o modelo mental é aquilo que está constituído em mim e que é estruturado por várias referências. Eu não vou me aprofundar aqui nisso, isso eu falo na minha aula, mas aqui não caberia o aprofundamento nisso. Então, esse modelo mental me permite perceber de uma certa maneira. E o outro tem outro modelo mental. Naturalmente, o outro tem outro modelo mental porque ele é outra pessoa. Ele é outro ser humano. Nós somos indivíduos, ou seja, indivíduos indivisíveis. Eu, uma estrutura, ele outra estrutura. Vejo por um prisma e ele vê por outro. E aí, quando eu vejo simplesmente pelo meu modelo mental e digo assim, eu estou certo, você está errado, pronto, criamos aí um problema. Isso não é observar, isso é julgar. Quando eu digo eu estou certo, você está errado, estou julgando. E quando eu julgo, eu excluo. Eu excluo, no mínimo, a sua possibilidade de contribuir com aquela condição, com aquela situação, com a sua perspectiva. Eu excluo você. Eu admito apenas eu num sistema. Se nós estamos falando de relações familiares, nós estamos falando de sistema. E em sistema, não tem só um. Sistema significa um conjunto de vários elementos interligados e interdependentes. Esse é o princípio da ideia de sistema. Então, se eu tenho um sistema familiar, eu tenho um conjunto com vários pontos interligados e interdependentes. Ok, eu excluo o outro, o que eu faço? Gero um desequilíbrio nesse sistema. Então, a minha convivência fica abalada, fica emaranhada, fica comprometida. Então, como eu disse, o que é observar? Observar é quando eu, por exemplo, mostro isso aqui e eu digo, tem um copo com água. E você diz, sim, tem um copo com água. Isso é observar. Isso é fato. Puro e simples. Agora, se eu digo, está gelada, está quente, está gostosa, é com gás, é sem gás, isso tudo aí é julgamento. Isso tudo é a minha perspectiva. Então, o fato qual é? Eu agora seguro um copo com água. Eu vejo isso, você vê isso. E isso, sim, é observar. Então, é começarmos a aprender a observar. E isso não se faz de um dia para o outro. Se eu te digo, podemos começar a aprender a observar, você diz, realmente, isso aí é uma boa. É uma boa, mas você não vai conseguir aplicar simplesmente porque o seu modelo mental não está preparado para isso. Então, quando você entender na relação com o outro uma perspectiva divergente, você vai imediatamente se posicionar. Eu certo, você errado, eu massacro você. Vi como não funciona essa observação se nós não nos treinarmos para isso? Eu normalmente costumo dizer aos meus alunos, comecem por 21 dias a treinar observação. Tudo que você conseguir perceber ao seu redor, reflita conscientemente o que está acontecendo aí. Não é qual é a minha perspectiva, qual é o fato nisso aí. E veja que você vai perceber que o fato nisso aí é diferente da sua perspectiva. E quando nós temos uma percepção, qualquer que seja, essa percepção vai acionar o nosso sistema emocional. Direto. Ou seja, aquilo que ocorreu é um estímulo. Esse estímulo aciona imediatamente o meu sistema emocional.
Então, ele vai gerar em mim um sentimento ou uma emoção. Também não vou entrar aqui na questão acadêmica, Nós iríamos longe aqui, né, Terino, longe, com essa conversa, viu? sem dúvida. Inclusive, professor, temos mais 15 minutos aí de papo aí Perfeito. para concluir o raciocínio dos 4 passos, e não é à toa que o primeiro é observar, né? Sim? Observar é tudo, porque a partir daí você não julga e toda a consequência fica muito mais simples, né? A gente não fala Isso, que é fácil, mas isso. fica simples. Fica Muitos assim. comentários aqui, ó. A Cláudia disse que ela está com a minha sogra agora, e elas estão assistindo juntas, né? Ela colocou, também estou aqui. Que Tá bom. mandando um beijo para você aí. Mande outro a ela. Pessoal, dizendo muito interessante, um papo muito bacana. Ó, o William, um grande amigo que trabalha conosco aí, um grande coach também, é, que fala aqui conosco da importância do show de bola. Muito legal o papo que está falando aqui. A doutora Fabiana disse que quando fez especialização em mediação, conciliação, viu o quanto é complexo você conseguir se comunicar e as técnicas utilizadas acabam ajudando muito. Precisamos, a Sandra, minha irmã, comenta, precisamos concentrar no que estamos ouvindo, só assim assimilamos melhor. A Sônia comenta aqui, ó, os idosos têm bastante dificuldade de entender o que falamos, por isso com o professor disse em aula para falarmos pausadamente. Ela fez um curso conosco de cuidador extraordinário, né? E a gente sempre fala da questão da comunicação, principalmente com os idosos, não só com os idosos, mas com todos, que a gente olhar aos olhos, né? Nos olhos, falar pausadamente, ser objetivo. Então, principalmente para os idosos, ser simples, é exatamente os passos que você está colocando. Então, eu falo, senhor Antônio, o seu filho Denis estará chegando daqui a pouco. Ponto. Não precisa dizer, tudo bem, senhor Antônio, como vai? Uma excelente tarde, maravilhosa. Olha, daqui a um período, o Denis vai chegar e vai chegar de carro, porque hoje não pode sair de ônibus para evitar o contágio do Covid. Aí fica difícil, né, do idoso entender e assimilar, né, veterino? Então, vamos simplificar isso, né? Muitas pessoas comentando. O Fred, um grande professor de educação física personal também, isso acontece, as práticas de método de treinamento, não existe o treino certo ou errado, mas sim para quem iremos usar. Enfim, vários comentários aqui, e nós temos aí mais uns 10, 15 minutinhos, veterino, para você explanar os próximos passos, para a gente ir para as considerações finais. Perfeito, Denis. Perfeito. A respeito disso que você falou sobre a comunicação com o idoso, ou não só com o idoso, com as pessoas de um modo geral, é ajustar para a necessidade daquela pessoa, daquele interlocutor. Eu devo sempre ajustar para a necessidade daquele interlocutor. Existe um princípio em comunicação que é assim, o menos é mais. Quanto menos você apresenta, mais resultado você tem. E quem explica muito, complica demais. E quando complica, acabou. O outro não vai entender o que foi que aconteceu. De repente, você está explicando que o filho não virá de ônibus por causa do Covid e ele já está pensando, será que o meu filho está contaminado com Covid? Ou seja, virou um transtorno. Vamos ao segundo passo do processo, de forma bastante simples. Vai gerar uma emoção. Essa emoção precisa ser identificada. Há algo que as pessoas, nós humanos, temos uma dificuldade gigantesca, é de conseguir determinar o que eu estou sentindo agora. Como é que eu me sinto agora? Que emoção eu tenho agora? Quando eu entro na sala de aula, muitas vezes pergunto aos meus alunos como vocês se sentem. E as pessoas respondem de um modo geral, bem. Bem significa uma resposta politicamente correta para eu não explicar absolutamente nada, não entrar em nada e acabou o assunto. Eu digo bem e pronto. Ou mais ou menos, ou qualquer coisa assim. Se você perguntar a uma pessoa, efetivamente, qual é o sentimento que você tem agora? Ela não vai saber te dizer. Mas você não precisa perguntar ao outro, pergunte a você. Que sentimento você tem agora, nesse momento? Você naturalmente vai tentar se responder, estou bem. Estou bem não é sentimento. Sentimento.
Se nós considerarmos a questão das emoções, as 5 emoções básicas, medo, afetividade, raiva, tristeza e alegria, há uma teoria que vai dizer que são 5 emoções básicas lá. O filme Divertidamente mostra essas emoções, trabalha essas emoções. Recomendo que assistam. É um desenho animado, é uma animação, né? E vai mostrar ali 5 emoções básicas. Daquelas 5, só 5. Só 5. Não precisa considerar o restante disso. Procure determinar que emoção você está sentindo naquele momento. Você está com medo naquele momento? Você sente amor ou afetividade naquele momento? Você sente raiva, sente tristeza, sente medo? Ou seja, o que é que você sente nesse momento? Só procure se responder isso. Quando você observar uma cena qualquer, procure perceber que emoção gerou em você. É a segunda atividade no processo, no desenvolvimento dessa competência de nos comunicarmos bem. Então, primeiro passe lá alguns dias observando, só observando. Depois que você começou a ficar bom em observar e diferenciar o julgamento da observação, você vai perceber que quando você observa, o teu estado emocional, observação simples e pura, o teu estado emocional ele tende a ser mais equalizado. E quando a gente julga, eu fiquei com raiva do fulano que me disse tal coisa. Eu fiquei com raiva da minha mulher hoje que me falou isso. E, puxa vida, como é que ela me diz uma coisa dessas? Não, peraí, qual foi o fato? Você vai perceber que as emoções começam a ficar mais equalizadas, mais equilibradas. Já não tenho mais aquele furacão emocional em mim que vai me levar a uma ação, muitas vezes, problemática, do confronto. Se Então, vier, eu segundo... até recomendo, tome uma água, né? Ó, Isso, toma uma água. São 10 segundos para diminuir essa intensidade emocional. Então, treine primeiro, observação. Treine segundo, depois. Não faça tudo ao mesmo tempo que não vai funcionar. Você não está preparado para isso. Então, treine depois, agregando mais um fator aí. Que sentimento, que emoção eu tenho quando ocorre um fato qualquer. Terceiro passo, necessidade. O que tem a ver a necessidade com isso? A necessidade é o que está dentro de mim. Quando eu tenho um estímulo, ou seja, a ação do outro, a fala do outro, que é um estímulo, quando eu tenho um estímulo qualquer, gerou uma emoção, essa emoção pode ser, eu vou chamar de positiva e negativa, na verdade não existe emoção positiva ou negativa também, todas as emoções são positivas, mas a gente costuma classificar por positiva e negativa como aquilo que é gostoso e aquilo que é ruim. Emoções positivas é aquilo que é agradável, é gostoso. Eu gosto de sentir amor, eu gosto de sentir alegria, eu não gosto de sentir medo, eu não gosto de sentir raiva, não gosto de sentir tristezas. Então, nós classificamos dessa forma popularmente. Considere essa classificação popular. E quando eu tenho lá uma emoção negativa, significa uma necessidade minha não foi atendida. Eu tenho a necessidade de afeto, por exemplo. Essa necessidade. Eu preciso de acolhimento. Eu preciso de afeto. É uma necessidade minha. Quando o outro diz algo ou faz algo que vai contrário à minha necessidade e eu sinto raiva ou eu sinto tristeza em relação ao outro, na relação com o outro, o que está acontecendo? Uma necessidade minha não está sendo atendida. Então, qual é a necessidade? Que é o terceiro passo, depois que você treinou observação, treinou sentimento, comece a perceber que necessidade você tem que gerou aquele sentimento. Todo sentimento, toda emoção, ela surge em decorrência de uma necessidade, atendida ou não atendida. Se não atendida, emoção negativa segundo perspectiva do senso comum. Necessidade atendida, emoção positiva. Positiva de acordo com essa classificação do senso comum, popularmente chamada de emoção positiva ou emoção negativa. Não perceba, necessidades são as condições que determinam as emoções. Agora, nós estamos falando de alguém que nós cuidamos, que está sob nosso cuidado. Veja, essa pessoa não tem as necessidades comuns de todo mundo, que é de afeto, que é de acolhimento.
ela, além de tudo isso, ela tem outras necessidades, ou seja, as emoções dela serão interrompidas ou permeadas, não interrompidas, permeadas por essas necessidades. Às vezes a necessidade física de um conforto maior, por não poder uma locomoção, é uma necessidade que eu tenho que considerar, porque eu vou começar o treinamento por mim, tudo dentro de mim. Minha observação, meu sentimento, minha necessidade. Ok. Quando você fizer esses 3 passos, nós vamos entrar no quarto, que é o pedido, e eu vou explicar isso, mas depois disso você começa a perceber isso no outro. Porque estamos dentro de um sistema familiar ou qualquer outro sistema. Se eu faço parte, o outro também faz parte do sistema. Se eu tenho necessidades, o outro também tem necessidades. E quando a necessidade do outro não for atendida, ele também vai sentir desconforto emocional. E quando a necessidade dele for atendida, ele também vai sentir prazer emocional. Então, perceba isso. Existe uma relação. Isso que serve para mim serve para o outro, na mesma medida. O quarto passo do processo da comunicação, segundo a perspectiva do Marshall Rosenberg, é o que ele chama de pedido. E pedido não pode ser exigência. Exigência é quando eu digo a você, Denis, tome a sua água. É minha exigência. Você não quer água. Eu quero que você tome água. É minha exigência. Mas quando eu faço um pedido, o que eu posso fazer com esse pedido? Denis, percebo tal coisa. Ou seja, qual é a percepção? Qual é o fato? Lembrando que esse fato tem que ser comum para mim e para você. Percebo tal fato. Este fato gera um sentimento em mim, porque sou eu que estou sendo afetado, atingido pelo fato. Eu tenho uma necessidade X ou Y. Então eu peço a você, vamos a uma condição prática do nosso relacionamento cotidiano e familiar. Até nós havíamos comentado sobre isso quando estávamos conversando outro dia. O meu filho entra na sala, tira tênis, tira a mesa, a meia e joga no meio da sala. E deixa lá e vai-se embora. Ou ele termina de comer, deixa o prato lá em cima da mesa e vai-se embora. Ou seja, é um fato. O fato é, o tênis ficou jogado no meio da sala, a meia ficou jogada lá no meio do ambiente, ou o prato ficou posto à mesa depois que ele acabou de comer. Isso é um fato. O que é fato? Se eu disser a ele, você deixou o prato à mesa? Sim, eu vejo e ele vê. É fato. Isso não é julgamento. Julgamento seria você não colabora comigo, porque você deixa tudo desorganizado. Ah, isso é julgamento. Porque desorganizado é sob minha perspectiva. Sob a perspectiva do outro, está tudo certo. Não há problema algum. Eu somente deixei o tênis lá. Somente deixei o prato lá. É só isso. Então, partindo do fato, o prato ficou lá, o tênis ficou lá. Isso é fato. Aquilo gera em mim um sentimento. Por exemplo, um sentimento de raiva. Por exemplo, né? Sentir raiva não é demérito, não. As pessoas dizem, eu não posso dizer ao outro que eu sinto raiva. Todo mundo sente raiva. A raiva é uma das emoções básicas do ser humano. Então, eu sinto, você sente. E o restante da humanidade, todos os 8 bilhões de pessoas sentem também. Né? E eu posso externar isso ao outro. E quando eu externo que eu sinto raiva, eu estou partindo de um princípio de vulnerabilidade. Eu sou vulnerável. Né? Eu sinto raiva. E eu sinto raiva porque eu tenho a necessidade de uma organização na casa. E é minha necessidade, não é dele. Qual seria o pedido? Filho querido. Né? Como você chama seu filho, não importa como você chama. João, Manuel, Joaquim, José, Denis. Quando você deixa o prato ali, e você deixou hoje o prato, deixou ontem, ou seja, eu vou buscar os fatos. Não, você deixa sempre. Você deixa sempre o julgamento, porque o outro diz, não, eu não deixo sempre, ontem eu guardei. Antes de ontem eu deixei, mas ontem eu guardei. Ou seja, já é falso o teu argumento. Né? Então vai para um argumento verdadeiro. Fato. Hoje, quando você deixou o prato ali, também antes de ontem você deixou o prato ali, eu sinto raiva. Porque eu tenho uma necessidade de organização da nossa casa. Estamos todos aqui convivendo juntos, principalmente nesse período que estamos todos aqui reclusos e tudo mais. Então, eu tenho a necessidade de organização. Eu tenho a necessidade de
algo qualquer, perceba qual é a sua necessidade, estudando apenas um mero exemplo aqui. E aí, então eu faço o pedido em que base? Denis, quando você deixa o prato ali à mesa, eu sinto raiva, porque eu tenho necessidade de organização da nossa casa. Eu quero pedir a você que quando você terminar de comer, você leve o prato à pia ou lave o prato, ou o que você deseja que ele faça. Veja, isso é um pedido, não é uma exigência. Eu estou mostrando qual é o fato, eu estou mostrando qual é o sentimento que gera em mim, eu estou mostrando que necessidade eu tenho e estou pedindo a você que faça isso. E esse pedido finaliza sempre com pode ser, ou seja, eu tenho a sua anuência, a sua concordância. Eu não tenho uma autoridade em dizer faça isso. Isso é exigência. Não, não. Pela exigência eu não consigo nada de ninguém. Nem mesmo na época dos escravos, se é assim que poderia se fazer. Ele não fazia porque queria, fazia porque ia para a chibata depois. Então, isso é exigência. Então, às vezes eu trato o filho como escravo, depois eu ponho na chibata. E nem sempre essa chibata é física, né? Essa chibata pode ser emocional. E hoje ela é emocional. Então, eu gero ali todo um problemão, um problemaço na relação com o outro, ou seja, estou colocando o outro na chibata emocional. E o processo é simples. É só isso, Denis. Nada mais do que isso. É Agora, isso. não é fácil. Não é fácil porque exige uma mudança de comportamento de cada um de nós para que isso traga resultados efetivos. Isso que é importante muito bem frisar, porque às vezes as pessoas, uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, aliás, uma construção de um novo hábito, de um novo comportamento, ele demanda um período, né? E aí as pessoas estão ouvindo aqui essa excelente aula que você está dando para nós e faz uma única vez, por exemplo, com o filho ou com a pessoa que está cuidando, E não vai dar certo. e não vai dar certo, Não vai vai dar falar assim, ah, certo. não, e o que falaram lá é furada, não É. existe isso, não funciona. Bom, se você está há 25, 30, 40, 50 anos fazendo da mesma forma, você está repetindo aquilo direto e você tem esses resultados que você tem hoje. Não é uma única vez que você mudar, que você tentar essa mudança, que você vai ter o resultado. Você vai demandar um tempo aí, né? Você vai precisar de um período de mudança de comportamento, não só sua, mas como a do interlocutor, de quem está recebendo. Né? Posso fazer um comentário, Denis? A Claro, mudança tem que partir sempre de mim, não importa o outro. Se eu quero que o outro mude, então eu não quero mudança. Se perfeito. eu quero uma mudança, a mudança é em mim, é sempre dentro de mim. Se eu Perfeito. tiver a necessidade de que o outro mude, essa mudança não ocorrerá. A mudança tem que partir de mim, eu tenho que mudar. E muitas vezes, quando a pessoa põe isso em prática e não funciona, porque ela usou uma vez e não funcionou, ela vai dar a desculpa para ela. A teoria na prática é outra. E aí acabou, justificou e nunca mais vai botar isso em prática e acabou. E realmente não vai dar certo. Aí voltamos para a retórica novamente, né? Isso, voltamos para a retórica. É o ciclo. Veterino, meu grande amigo, que conversa, que papo, que tarde maravilhosa. Estou com saudade daqueles nossos cafés, né? Que nós já nos reunimos para tomar aquele café para grandes conversas, grandes ideias aí, diálogos de fato que Isso nós aí. fazemos. Há muitas pessoas aqui fazendo comentários, os ouvintes aqui, a audiência rotativa, né? Tem uma das pessoas que até colocou comunicação com o idoso é muito difícil, tem alguma técnica que possa nos ajudar nesse processo. Você até falou dos 4 passos, né? Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí em 1 minuto, 2 minutos, para a gente finalizar. Só repete os 4 passos rapidamente, por gentileza, e peço, Flávia, por favor, para que vai ficar gravado aí na nossa na página do Instituto Anjos. Depois você também vai para o canal do YouTube do Instituto Anjos, e lá você vai ver a nossa live completa com uma aula de comunicação aqui com o nosso grande especialista, Veterino Santoro. Então, por gentileza, fale para nós os 4 passos novamente, rapidamente, suas considerações finais e deixa todos os seus contatos aqui, por gentileza, meu grande mestre Veterino Santoro.
Obrigado. Denis, eu fico constrangido quando alguém me chama de grande mestre, porque eu não me sinto assim, eu me sinto um grande aprendiz. Um grande aprendiz, ou seja, aprender nós estamos, mas mestre eu acho que falta algumas vidas para que a gente chegue nesse patamar. Mestre do aprendizado. Isso aí, então tá bom. Os 4 passos: observar, perceber o seu sentimento, qual é a sua necessidade e fazer o pedido, dentro dessa perspectiva de vulnerabilidade e não de se achar grande, se achar poderoso, não vai funcionar. Alguém falou de aprender mais, de aprofundar. Olha, uma alternativa que eu sugeriria, eu dou curso de comunicação. Então, eu teria um curso aí de comunicação interpessoal e inteligência sistêmica, em que o tema, o ponto central do curso é isso que nós abordamos hoje. Esse curso vai começar, se eu não me engano, dia 22, é a segunda-feira, não a próxima, a outra segunda-feira. Se vocês entrarem lá no meu site, que é leterino.com.br, Leterino é como está escrito aqui na tela, aqui na minha tela, Leterino com 2 T's, simplesmente www.leterino.com.br e vocês vão ver lá o curso de comunicação interpessoal. É uma possibilidade. Caso tenha uma necessidade de bater um papo, conversar, eu estou sempre disponível para uma conversa com as pessoas. Às vezes, posso conversar com você sobre isso? Claro que pode. É algo para mim que eu vivo comunicação. Então, conversar sobre isso é sempre um prazer. Basicamente, meu contato, meu site, você terá todos os meus contatos. Estou no Facebook também, como Leterino Santoro. Estou no Instagram, @Leterino Santoro. No LinkedIn também, Leterino Santoro. Vocês conseguem me achar aí. Se colocar no Google Leterino Santoro, acha todos os pontos de contato. Inclusive, o meu telefone celular corporativo fica aberto no meu site, está lá, que é também o Instagram. Denis, um grande prazer em bater esse papo com você, em poder contribuir com as pessoas que trabalham com pessoas que têm necessidades, com os cuidadores, com os familiares dessas pessoas. É bom poder contribuir com todas as pessoas que também contribuem com outros humanos. Isso é um processo humano e isso é o que permite, de fato, dizer que a comunicação é uma ferramenta de grande importância na humanização. Eu diria que é uma das maiores, se não a maior, mas se eu disser que é a maior, vão dizer que está puxando a sardinha para o seu braseiro, eu não quero. Eu entendo assim, mas a comunicação é uma grande ferramenta, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pelo seu convite, estou à disposição sempre que você quiser, eu estou à disposição para que a gente possa conversar, partilhar o saber aí, o nosso saber, o nosso pouco saber, mas aquilo pouco que eu sei, tenho prazer em compartilhar. Um grande abraço a você, um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. Nós que agradecemos, foi uma honra, eu que agradeço de você se dispor a disponibilizar o seu tempo, de estar aqui compartilhando todo esse conhecimento, de ter aceitado o convite. Desde já também já vou deixar o convite aberto para quando nós vamos lançar o nosso programa Papo de Cuidador na Rádio Exclusiva FM a partir do dia 25 de junho, todas as quintas às 3 horas da tarde, e com certeza eu farei esse convite para você ir até a rádio e compartilhar ainda mais para a gente bater mais papo sobre isso, que é muito bom, muito gostoso, dicas valiosas e, como eu sempre digo, Leterino, não só cuidadores familiares, mas cuidadores profissionais, todos nós somos cuidadores, né? Dentro até da gerontologia, do estudo que a gente fez, nós somos cuidadores desde quando nascemos. Então, isso é válido para todo mundo. E quando a gente fala de comunicação, ela vai não só da parte oral, mas ela vai da parte facial, corporal, tem vários tipos de comunicação aí. E é muito importante, tem muito assunto para a gente conversar ainda e dar essas sugestões e aprendizado para nós e para todos que estão nos ouvindo. Pessoal, agradeço muito a paciência de vocês aí, desculpa novamente pelos erros técnicos inicialmente, por isso começamos aí 5, 10 minutos atrasados, mas tenho certeza que valeu muito a pena
Peço que sigam aí também o nosso canal no Instagram, denisoliveira.papo de cuidador, nosso canal no YouTube, Instituto Anjos Vivos, e curta a nossa página aqui do Instituto Anjos Vivos no Facebook e compartilhe essa live para que essa informação e essa sabedoria chegue em muito mais pessoas, tá bom? Um forte abraço a todos, excelente quinta-feira, Leterino. Mais uma vez, gratidão, meu querido. Um forte abraço para você e até o nosso próximo café. Eu que agradeço, um grande abraço. Até breve. Tchau, tchau.